Olá, querido irmão, querida irmã, querido amigo, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui para continuarmos o nosso assunto, do momento, que é a história de missões no Brasil. E sempre lembrando que ainda estamos, então, nas entrelinhas, digamos assim, nos períodos iniciais, na realidade, dando uma passeada um pouco na questão histórica do trabalho missionário da igreja, dentro da própria história da igreja. Também estamos dentro desse período também, estamos falando de alguns movimentos, né, e personagens que, digamos assim, promoveram, de certa maneira, eles ajudaram, né, na questão do início da reforma, né, movimentos ah, religiosos, como os valdenses, os albigenses, que já falamos, personagens como John Wycliffe, né, como Jan Hus, como é, Jerônimo de Savonarola, né? É apenas alguns, né? Porque são muitos, né? E hoje eu quero falar de dois movimentos sociais que surgiram nesse período, que também fazem parte desse, digamos, grupo de personagens, acontecimentos, fatos, que então impulsionaram, vamos chamar essa palavra, impulsionaram a reforma, né? Que são fatos, acontecimentos, personagens preliminares, né? Antes da reforma, mas que favoreceram, impulsionaram a reforma. Eu vou só dar uma entradinha rapidinho, porque a gente vai rapidamente falar hoje de reforma, não vamos entrar no mérito, né, da questão da reforma, porque é muito amplo, não vamos contar a reforma, porque, como já falei, o assunto não é a reforma, mas a reforma é muito importante para a gente entender, então, a guinada que a igreja deu. A igreja, ela deu uma, digamos assim, uma guinada com a reforma, ela deu uma guinada, tá? E ela mudou, porque a igreja, ela vinha de períodos, né, de um período negro e um período de afastamento de Deus, afastamento da base teológica cristã, afastamento, na realidade, de tudo que a Bíblia Sagrada nos ensina. A igreja, no período medieval, ela se afastou de Deus, tá? Mais ou menos durante um período de 1100 a 1200 anos, é o período da era medieval, né? A igreja viveu, 1100 anos mais ou menos, a igreja viveu distante, grande parte desse tempo distante. É lógico, como já falei, em outros vídeos, Deus sempre conserva os seus fiéis dentro da igreja. Deus sempre conserva, nunca a igreja de Cristo vai ficar sem os seus fiéis, e Deus sempre conservou. Mas mesmo assim, durante esse período da era medieval, a igreja, então, ela se afastou muito de Deus. Então, hoje eu quero falar um pouquinho de dois movimentos e então que impulsionaram, ajudaram a impulsionar a reforma, e vamos falar um pouco de reforma, e aí então a gente então caminha no próximo vídeo para falar então do início das tentativas de evangelização do Brasil. Bem, vamos lá, oremos ao Senhor Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez nós rogamos a Ti, a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua misericórdia esteja conosco nessa aula, nesse vídeo, nos dando então clareza na mente, e para que os teus filhos também possam, junto conosco, meditarmos nos acontecimentos da história que favoreceram, que impulsionaram, então, a reforma da igreja. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, dois movimentos surgiram, então, nessa época, mais especificamente no século V, entre 1400 e 1500, lembrando que todo esse pensamento já vinha, né, como eu já falei em outros vídeos, isso já vinha fervilhando, né, o pensamento de liberdade, de expressão, tanto na questão da religião como em outros setores, né? Mas quando chega no século IV, no século XIV, na realidade, né? Para o século XV, entre 1400, século XV especificamente, entre 1400
e 1500, nós tivemos, então, um fato que desencadeou, digamos, muitos desses movimentos, favoreceram muito desse movimento, que foi a queda de Constantinopla. Lembrando que desde a queda de Roma, em 476, depois de Cristo, né, o império se dividiu e parte do império ficou, então, agora na mão dos povos germânicos e outros povos ali em Roma, e outra parte, então, passou a ser, digamos, governada a partir de Constantinopla. Lembra? Constantinopla era aquela cidade, então, hoje Istambul, na Turquia, né? Mas era aquela cidade, né? Que foi, digamos, melhorada por Constantino, né? E que construiu, digamos assim, que a construiu melhor e tal, e foi uma segunda capital do império na época de Constantino. E aí, então, Constantinopla cada vez mais foi fortalecida, e quando aconteceu a invasão dos povos germânicos, lá em 476, tá? Em Roma, entendeu? O império, então, migrou para Constantinopla. O Império Romano migrou para, se nós podemos chamar assim, né? Mas os governantes, né? A linhagem dos governantes, então, que governavam o império, migraram, então, para Constantinopla. A igreja ficou uma parte em Roma e outra igreja na parte em Constantinopla. Cada vez mais a igreja foi se afastando, as duas igrejas foram se afastando, até então que no ano de 1052 houve o primeiro racha, o primeiro cisma, né, da igreja, onde nasceu a igreja ortodoxa grega, lá em Constantinopla, né, e continuou a igreja romana, lá em Roma, a igreja católica apostólica romana. E aí, então, quando os otomanos conquistaram Constantinopla e o último braço do império caiu em 1453, então, a Igreja Ortodoxa, que era quem dominava a religião ali naquela região do Oriente, a Igreja Ortodoxa, ela favorecia um pouco mais a liberdade de expressão, de pensamento e tal, ao contrário da Igreja Romana, que controlava tudo que os países onde ela era, digamos assim, a religião oficial, tudo que os países, então, ensinavam sobre ciência, sobre artes e tantas, filosofia e tantas coisas. A Igreja Romana, ela então controlava com mão de ferro, porque ela controlava os próprios governos. A Igreja Romana controlava os governos. E aí o que aconteceu? Havia certa liberdade, uma liberdade maior no braço oriental do Império, então, em Constantinopla. E aí, alguns desse período, existiam muitos pensadores, artistas e tal do período, que estavam em Constantinopla. Com a invasão dos muçulmanos, né, o Império Otomano, tá, em Constantinopla em 1453, então o que aconteceu? Esse grupo de pensadores, né, de artistas e tal, eles migraram então para Roma. Lógico, não foram só eles, já existiam outros em Roma, na Itália, né, e outros países então dominados pela Igreja Católica. Mas houve, então, nesse período agora de, digamos assim, de mudança de governos na questão da geografia, porque aí você tem agora os governos, então, que eram dominados pela Igreja Católica, né? No lado da Europa, então, no lado ocidental da Europa, e agora você tem no Oriente agora o domínio, agora, digamos, podemos dizer assim, total no Oriente, no lado oriental, nós temos o domínio, então, dos muçulmanos, né? Dos povos islâmicos, né? O governo otomano, né? Entendeu? Era islâmico, muçulmano, tá? Então, veja bem, com isso, tá? Muitos pensadores migraram, né, para a Itália, e aí esse pensamento que já vinha acontecendo, isso começou a, entendeu, fervilhar, e aí surge nesse período, entre o século quarto e quinto, mais ou menos, principalmente no século V, o movimento que foi chamado do movimento da Renascença, ou movimento renascentista, tá bom? Esse movimento, ele promoveu um grande interesse pelas artes, pelas línguas, principalmente o hebraico e o grego, né? Pela filosofia fora da religião, e pela ciência fora da religião, porque a religião da época queria controlar até o que a ciência deveria dizer, em termos de, digamos assim, do que era científico ou não, do que era correto ou não, tá?
Então, houve esse movimento chamado renascentista aí, entendeu? Isso aí, então, ajudou, impulsionou, então, o movimento de reforma, tá? Um outro movimento, além do movimento renascentista desse período, um outro movimento que surgiu nesse período, que na realidade ele caminha paralelo e por vezes é confundido também com o movimento renascentista, mas nós podemos dizer que é um movimento à parte, tá? Apesar de também apoiar o movimento renascentista e o movimento renascentista lhe apoia, é o movimento nacionalista que surgiu na Europa Ocidental. Ou seja, surgiram muitos movimentos de cunho, né, populares que não tinham relação com os governantes, mas era um movimento da população. E a população passou a questionar a interferência dos papas estrangeiros, de outros líderes estrangeiros, na questão da política, na questão da própria religião daqueles países ali. Tá? Então, havia esse questionamento, tá? Por que papas, por que eles têm que impor? Por que eles têm, então, que impor, por exemplo, um rei naquela região da Europa? Ele só poderia ser considerado rei, tá? Só poderia ser considerado rei se ele fosse empossado por um papa ou, entendeu? Por alguém, por um emissário do papa. Tá? Se aquela monarquia local ela discordasse alguma coisa, se aquele novo rei discordasse alguma coisa da igreja dominante, da igreja católica, o que acontecia? O Papa não reconhecia o seu governo, ele não podia ser, digamos assim, entronizado como rei naquele país, ele perdia o seu trono, o direito de governar, e às vezes a própria população apoiava aquela pessoa, aquele novo rei, aquele novo monarca. A população apoiava. Mas o que aconteceu? Por causa da interferência, então, externa, religiosa, então aquele país, de certa maneira, na sua própria governança, na sua própria política, não tinha liberdade. Não tinha liberdade. Né? Por exemplo, no século XVI, na época da Reforma, você teve um problema desses, né, que foi com o rei Henrique VIII, né? Lógico, era um outro problema, né, porque o rei Henrique VIII queria, né, se separar de Catarina de Aragão, né, que era, digamos, da casa da monarquia francesa, né, e queria se casar com Ana Bolena, segundo ele, né, porque Catarina de Aragão não tinha lhe dado um filho homem para suceder no trono, né, então ele queria casar com Ana Bolena, que acabou também não dando certas coisas. Então, o que aconteceu? A igreja inglesa se desligou da igreja católica, né, a partir de 1532, 1533, bem na época do fervilhar da reforma. E isso não foi por causa da reforma, mas por uma causa política. E os súditos ingleses, toda a Grã-Bretanha, tá, toda aquela região, eles apoiaram a decisão do rei Henrique VIII. Por quê? Isso já era resultado de todos esses movimentos que nasceram lá no século XIV para o século XV, principalmente se fortaleceu no século XV, que é o movimento renascentista, mas também que impulsionou esse movimento nacionalista. Então, todos esses movimentos acabaram impulsionando a reforma. Deus tem o controle da história. Lembre-se que Deus tem o controle da história. Jesus diz lá em Mateus, lá no capítulo de número 17, 16, quando Jesus pergunta aos discípulos, né, quem os filhos dos homens dizem que eu sou, e aí, né, muitos dizem é um profeta, João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas, e vocês? E aí Pedro diz para ele, eu te digo que tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que tu revelou, ou seja, a tua revelação não foi, não é humana, não procede, né, entendeu, da tua inteligência, né, do teu psique, mas foi o Pai que te revelou, ou seja, tu recebeu uma revelação de Deus, tu recebeu uma revelação do Pai.
E aí, então, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Pedro, Pietros, fragmento de rocha, já falei em outro vídeo sobre esse assunto, né? Fragmento de rocha, e sobre essa pedra, ou Pietra, a grande pedra, aí sim que é Jesus mesmo, ele diz, eu edificarei, ou estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Deus, ele controla a história. Ele vem controlando a história, ele estabeleceu a igreja, e ele estabeleceu a igreja para a igreja então se expandir, tá bom? E a igreja crescer, e a igreja invadir então todo o globo terrestre, onde houver nação, onde houver povo. Deus já fez uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra, esse em ti é na tua semente, e a tua semente aí não é Isaac, é o Messias Jesus Cristo. Então, já havia uma profecia que através da semente de Abraão, que é a mesma semente da mulher, lá em Gênesis capítulo 15, né, entendeu? Desculpe, capítulo 3, versículo 15, tá? Então, já havia essa profecia, então, que todas as famílias da terra, todas as etnias, todas as culturas da terra seriam abençoadas na semente da mulher, na semente de Abraão, do capítulo 12 de Gênesis, na semente da mulher do capítulo 3 de Gênesis, tá? Então veja bem, e Deus vai controlando a história para que tudo isso aconteça. Deus vai montando, como eu gosto de falar, o seu quebra-cabeça para que tudo isso aconteça. E aí Deus até nos movimentos, né, entendeu, populares, né, movimentos aqui, como é o caso do movimento renascentista, um movimento que envolve ciência, política, né, liberdade de expressão, artes e tudo mais, Deus vai, digamos, controlando, no caso do movimento, dos movimentos populares, tá bom? De libertação nacional, né, do domínio, então, papal, né, do domínio de Roma, em todos esses movimentos, Deus vai, então, controlando a sua igreja, a história da sua igreja e a própria humanidade, para que chegue o momento, então, da virada da história da igreja. A igreja de Cristo foi fundada sobre bases sólidas em Cristo. A igreja, durante o tempo, se afastou disso, se afastou dessa base sólida que é Jesus Cristo. A igreja, inclusive, estabeleceu um dogma que ela foi edificada em Pedro, né? Na igreja não está edificada em Pedro. Pedro não é a pedra é Jesus Cristo, tá bom? Então a igreja foi edificada em Cristo. E Jesus vai estabelecer e vai controlando a história até que a igreja volte então ao princípio, ao princípio. E aí no século XVI nós temos então a reforma. E na reforma, então, nós temos agora na reforma, tá bom? Essa virada para que a igreja, então, ela volte ao princípio desde o início. Então, veja bem, Jesus ele vai controlando então a história até que chega a reforma, o momento da reforma. E aí lembra da profecia de Jan Hus? Daqui a 100 anos. Deus então enviará então um cisne, né? Na realidade, porque ele era o ganso, né? Um cisne, e vocês não vão poder assá-lo, vocês não vão poder matá-lo. E aí vem a reforma, Martinho Lutero, né? Inicia a reforma, lembrando, Martinho Lutero era aquele monge alemão, o pai queria que ele fosse advogado, mas ele não queria ser advogado e resolveu então entrar na questão religiosa, se tornou um monge, era um professor de teologia na Catedral de Wittenberg, né? E então Martinho Lutero não se conformou, começou a ler a Bíblia. E quando Martinho Lutero chegou à Carta de Romanos, então ele viu, né, que a salvação era pela fé, não era pelas obras, né? Não era por bulas, indulgências, né? Não por penitências e nada disso, mas era pela fé em Jesus Cristo. E aí Martinho Lutero ele começa então a reforma no dia 31 de outubro de 1517, ele começa a reforma, tá bom? Ele prega na entrada da Catedral de Wittenberg, onde ele era professor, e hoje tá? O dia da gravação está fazendo 501 Opa, obrigado. Agora, quando a gente está gravando, Obrigado. E, inclusive, meu amigo Jonathan me lembrou, eu estava esquecendo disso. Hoje, 31 de outubro, hoje é dia da reforma, exatamente hoje é dia da reforma, tá? Porque foi no dia 31 de outubro
que Martinho Lutero, então, de 1517, hoje está fazendo 503 anos de reforma, tá? Então foi aí que Martinho Lutero começou a reforma protestante na Alemanha, então, tá? Ele começou o movimento, ele apregou na catedral, na entrada da catedral, suas 95 teses, para então levar a população ao debate, né? Lembrando, ele não queria, digamos, fundar um novo segmento religioso, ele não queria sair da Igreja católica. Ele queria reformar o que estava errado, né? E ele queria levar as pessoas a debaterem, visto que agora a população ela já estava mais livre, né, para conversar sobre vários assuntos, tá? E aí ele queria levar o debate, mas a igreja então o perseguiu, a igreja tentou matá-lo, tá? Mas então Deus o preservou e ele então é o, digamos assim, o grande idealizador da reforma. Apesar de não ter só ele, nós temos o suíço Ulrich Zwinglio, nós temos o amigo dele, Philippe de Melanchthon, nós temos na França Jean Calvin, ou como nós o chamamos, João Calvino, nós temos um pouquinho depois na Escócia Jan Hus, e daí vai por diante. Tiveram vários outros líderes que ajudaram Lutero então na reforma, né? Lembrando que John Knox, desculpem, na Escócia, né? John Knox, tá? Não Jan Hus veio antes, é pré-reformista, mas na Escócia, John Knox. Lembrando que Knox é um pouquinho depois, né? Mas ainda foi contemporâneo de Calvino, né? Inclusive, John Knox viveu com Calvino na Suíça durante um tempo, pelo menos durante 4 anos, até ir para a Escócia, aí, digamos assim, empreender a reforma também na Escócia, tá? Então, veja bem, surgiram esses movimentos, e aí nós tivemos a reforma, na reforma a igreja começou a retornar. Ela começa a retornar ao princípio, ao que ela era no princípio. Daí, então, a reforma tem a chamada 5 solas, ou seja, sola escritura, ou escritura, como é no latim, sola fide, ou seja, somente a fé, solus Cristo, ou seja, somente Cristo, tá? Sola gratia, somente a graça de Deus, né? Somente a graça de Deus, tá bom? E sol del glória, ou sol del glória, ou somente para a glória de Deus. A reforma, então, levou a igreja a começar a retornar ao princípio, que ela foi fundada com as bases sólidas da sua fundação, que foi Cristo Jesus. E aí no próximo vídeo nós vamos então entrar e vamos falar um pouco sobre os movimentos que surgiram de tentativa de evangelização no Brasil. Deus lhe abençoe. Tenha, entendeu, um dia, uma noite, uma manhã, da maneira, no momento que você estiver vendo esse vídeo, abençoado por Cristo Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.